Pai do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé, fazer uma leitura. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O 28, irmãos. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Amém, irmãos. Pode se assentar. Eu quero trazer uma breve reflexão. Esse texto aqui, o título dele, quando Jesus começa a dar esse sermão, ele vai falar sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e essa ansiedade. A minha Bíblia fala exatamente, ansiosa solicitude pela nossa vida. E eu acho que falar da ansiedade nos tempos que a gente está passando é natural a gente ouvir falar tanto sobre a ansiedade, tanta coisa que a gente tem vivido em relação a esse vírus, a tudo isso que está no nosso planeta. A gente está, acho que no segundo mês, vivendo coisas que a gente nem imaginava. A gente nunca imaginou nem sequer ser privado, digamos, de qualquer coisa. E a gente chegou a ser privado até de estar aqui dentro. Então, de certa forma, a gente está privado de vir até na igreja. Muita gente, como eu estava percebendo, muita gente não veio, nesse período todo, muita gente não veio na igreja, não conseguiu estar na igreja. Alguns por situações da saúde, alguns são pessoas de risco, enfim. Mas a gente está vivendo tempos caóticos e isso a gente já tá bem a par. Mas eu não quero focar nessa situação. Eu quero trazer uma breve reflexão aqui, exatamente sobre esse sentido do cuidado de Deus. Deus criou todos os suprimentos necessários ao homem, assim como a gente lê aqui, que até mesmo os animais, primeiramente os animais têm tudo que eles precisam. Então, nesse texto aqui, Jesus está falando exatamente nesse sentido, que eles andavam ansiosos por tanta coisa, e no final desse texto ele vai falar sobre o reino de Deus, que todas essas coisas não eram nada, que eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus. Mas focado nessa situação em relação à ansiedade, em relação a essa preocupação, assim como eles relatavam aqui nesse texto. E Jesus é bem claro. Ele é real, ele não faz alguma demagogia, ele usa as coisas reais, as coisas que eles conseguiam ver, as coisas que a gente consegue ver, para tranquilizar essas pessoas. E eu creio e sei que hoje em dia muita gente não consegue ver tranquilidade em nada. Tem gente que, depois que tudo isso começou, não consegue nem sequer sair na rua, não consegue nem... A normalidade da vida dessas pessoas simplesmente foi bloqueada, elas não conseguem voltar nem dentro de si mesmo, por mais que elas voltaram. Eu fiquei um bom tempo, eu creio que muitos ficaram um bom tempo sem trabalhar, sem poder fazer nada. E agora a gente voltou aos poucos. E tem pessoas que estão piores ainda, eu creio que sentimentalmente, emocionalmente, piores ainda voltando nessa situação do que se estivesse trancado em casa como a gente estava. Porque elas não conseguem fugir dessa situação. Elas não conseguem sair dessas situações, dessas preocupações, de tudo isso que envolve essa fase que a gente está passando. E focando nesse sentido, do que Deus supre, porque a gente sabe, a gente está vendo que o mundo está entrando em colapso em relação à economia, toda essa coisa que nós vamos pagar a conta, de certa forma. Nós, de certa forma, vamos sofrer, uns mais, outros menos, mas a gente vai sofrer esse resultado.
E só que tem muita gente que já está vivendo isso mesmo sem estar acontecendo. Então, o que eu quero trazer aqui, o que eu quero deixar essa reflexão, porque por mais que a gente tenha uma fé firmada, a gente sabe que tudo isso era necessário, a gente sabe que a gente está sendo cuidado, mas a gente sabe também que a gente é ser humano. Então, em alguns momentos, a gente pode chegar exatamente nessa situação de ansiedade, de preocupação. E nessa reflexão, eu quero poder trazer mais uma vez. Eu sempre gosto de dizer que não é uma palavra de autoajuda. O cristão não tem palavra de autoajuda, mas é uma palavra de fé, porque a gente sabe que tudo isso aqui é real. A gente não lê a Bíblia procurando digamos, uma calmaria. Isso também é claro. Mas no momento em que eu estou numa circunstância, no momento que Deus fala comigo através do cuidado dele, através da palavra dele, não é apenas uma autoajuda, não é apenas algo que vai ser passageiro para nós. É uma coisa que está firmada naquilo que a gente crê, naquilo que a gente tem como base, indiferente de como o mundo está se tornando, como o mundo está, toda essa coisa que está lá fora. E eu acho que era isso que eu queria trazer, essa pequena reflexão. Como eu falei, a gente está acostumado a ouvir palavras de autoajuda, palavras de conforto nessa fase, mas tem muita gente que isso está sendo involuntário. As pessoas não conseguem fugir da situação, as pessoas não conseguem sair, não conseguem ver uma luz. E a gente tem essa luz. Então, seja aqui dentro da igreja, seja entre nós, seja onde nós estiver, que nós possamos transmitir, na simples tranquilidade que a gente possa transmitir. Das pessoas, às vezes, que a gente está tranquilo, que a gente tem uma fé firmada em algo muito além do que isso, em algo muito, muito maior do que tudo isso que a Terra aqui nos proporciona. Porque a gente sabe que as coisas mudam diariamente, mas Deus não muda. O Deus que nós cremos não muda. A palavra dele, as promessas dele, aquilo tudo que envolve esse cuidado, que eu gosto tanto de refletir sobre o cuidado de Deus, esse cuidado não muda. Na criação, no primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê Deus criando tudo. E o que me chama a atenção é que, é claro, eu não sei necessariamente se foi esse o objetivo, a gente só vai saber quando estiver lá com Deus, mas a gente não sabe exatamente por que ele nos deixou por último. A gente sabe que o homem é a obra-prima, é a maravilha da criação de Deus, só que o que eu refleti hoje em cima disso é no cuidado de Deus também, porque quando ele faz o homem, está tudo preparado. Quando ele faz o homem, nos primeiros dias, Deus vai lá e faz a terra, faz tudo que a gente conhece, e ele faz exatamente o que era necessário para o homem. Hoje em dia, por exemplo, na alimentação, a gente está acostumado a pedir coisas prontas, sei lá, comer um X, comer alguma coisa assim, mas todos os ingredientes que vai nesses alimentos que a gente está acostumado, eles nascem da terra, e naquela hora, naquela época, Deus não deixou faltar nada. Ele primeiro fez o que o homem precisaria para só assim ele colocar nós aqui, para viver e desfrutar de tudo isso. Era essa a reflexão que eu queria trazer para os irmãos, de que tudo isso vai passar. Eu sei que a gente tem essa fé, mas é bom a gente estar martelando em cima disso, porque é uma fé que a gente não pode desnortear, digamos. O nosso foco tem que estar focado em cima disso, do que Deus ainda tem para fazer.